Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Salve, amigos. Bem-vindos a mais um podcast. Eu fiz até agora os podcasts todos que eu fiz, eles vinham numa ordem cronológica. Eu vinha contando... eu tentei fazer uma coisa meio biográfica, contando a minha infância, como ela tinha sido, até comecei a contar um pouco da minha carreira, a minha introdução à música, como é que eu comecei a ouvir música, como eu comecei a cantar, algumas impressões sobre o Capital também, de uma forma meio genérica, assim, não entrando assim em detalhes de cada um dos momentos. Acho que esse projeto de fazer podcasts vai embora, acho que vai render muito assunto, porque eu poderia entrar em cada um dos detalhes ao longo dessa longa carreira, longa estrada do Capital e contar essas histórias. Vale a pena fazer uma biografia, mas eu estava afim hoje de tentar fazer algo um pouco diferente. Eu queria falar sobre algumas bandas. Eu escolhi, assim, desse pequeno como se fosse um projeto dentro do projeto, um pequeno projeto dentro do podcast. Escolhi 3 bandas. Foram 3 bandas que foram fundamentalmente importantes na minha vida. Eu não sei se a minha vida teria tomado o rumo que tomou se não tivessem sido essas bandas. As 3 bandas que eu escolhi são as seguintes. Eu escolhi o Led Zeppelin, eu escolhi o Queen e eu escolhi os Ramones. Essas 3 bandas, até hoje eu ouço as 3 bandas sem parar. Elas são muito importantes pra mim. E o que tem em comum das 3 é o improvável fato que eu conheci um membro de cada uma dessas bandas. Então aí que é muito gozado, sabe? Você cresce assim, idealizando esses artistas, esses músicos, e você acaba virando obcecado por eles, pelos detalhes, por qualquer fragmento que chega até você a respeito deles, sabe? Sobre a vida pessoal deles, do que eles gostam, de como eles se comportam, que instrumentos eles usam, que roupa eles vestem, sabe? É quase como se em determinado momento eles nem existissem em carne e osso, né? Eles viram quase umas figuras quase mitológicas, maiores do que a vida, sabe? E ainda mais se você levar em consideração que eu ouvi essas bandas, eu comecei a ouvir essas bandas lá atrás, há muitos anos atrás. Não existia internet, não existia YouTube nenhum dessas ferramentas, em podcasts, por exemplo. Não existia nenhuma dessas ferramentas que aproximam os artistas do público, sabe? Onde você consegue, como hoje, você consegue ter acesso a tudo que eles produzem, tudo que eles pensam, tudo que eles já fizeram, tá a um clique do seu, tá na palma da sua mão, tá no seu telefone. Naquele momento não, chegavam pedaços, assim, muito poucos. Eu lembro, no caso do Led Zeppelin, assim, que foi a minha primeira, acho que a minha introdução à música. Não foi bem minha introdução à música, porque eu começo um pouco antes. Eu começo ouvindo o que minha mãe ouvia. Eu já falei isso antes, ela ouvia folk americano e tropicália brasileiro. Eram essas 2 coisas. E foi graças a... Acho que esse foi o primeiro passo musical que eu dei. Ouvi acho que um pouco de Beatles com eles também, mas logo, assim, cedo, eu já comecei a ouvir Led Zeppelin. Cedo eu falo, olha, eu devia ter... Quantos? Eu devia ter, acho que 12 anos. Acho que sim, 11 ou 12 anos. Eu era uma criança, pré-adolescente ainda. Eu começo a ouvir Led Zeppelin por causa dos garotos mais velhos, por causa do Herbert e do Bi, basicamente. Acho que a gente ouvia o que eles mandavam a gente ouvir. Eles não eram muito mais velhos do que a gente, sabe? O Herbert deve ter o quê? 2, 3 anos a mais do que... 2, acho que, mais do que eu. Mas quando você tem 11, 12 anos, o cara tinha 13, 14. Então tudo que eu queria era ser como ele e ouvir as coisas que ele ouvia. Além do que ele já tocava, ele já entendia muito mais de rock, conhecia muito mais bandas do que eu, sabe? E... Bom, aí
O cara fala, olha, você tem que ouvir isso aqui, e pra mim é uma martelada na minha testa, e eu não sei dizer exatamente o que provoca em mim uma reação tão grande, sabe? A ponto de eu quase não estar sentindo as reverberações até hoje, sabe? Tantos anos mais tarde, ainda é uma das coisas minhas favoritas. Eu tô aqui gravando isso aqui, por exemplo, dentro do estúdio pra vocês. Eu tô olhando, tem uma foto do Jimmy Page ali, tem o logotipo deles encravado num pedaço de madeira ali. Eu tenho camisetas dos caras, eu tenho todos os discos no meu carro, no meu telefone, em todos os lugares, e às vezes eu fico algum tempo sem ouvir, meses pode ser, e depois eu tenho eu não sei porquê, uma espécie de uma ânsia, assim, um ímpeto, e me faz mergulhar de novo de cabeça e ouvir todos os discos de novo. O primeiro disco, olha, o primeiro disco que eu sequei, assim, que gastei de tanto ouvir, foi o Led Zeppelin 4. O Led Zeppelin 4... Eu não sei dizer qual é. O Led Zeppelin 4, na verdade, é o disco que não tem nome, né? Ele é só os símbolos de cada um deles, né? Aqueles Zozo do Jimmy Page, tudo. Mas é o disco que tem Stairway to Heaven, tem Black Dog, tem Rock and Roll, tem When the Levee Breaks, Missing Mountain Hop. O disco, cabo a rabo, é bom. Olha, e pra falar a verdade, o Led Zeppelin é das poucas bandas que eu gosto de tudo. De tudo que foi feito. Tudo que eles gravaram eu acho genial. Você poderia talvez fazer uma exceção pro... Eu acho, algumas coisas eu já não acho tão legais no último disco, chama Into the Outdoor. Eu acho que nem ele não é inteiro já tão bacana. Mas, enfim, voltando ao Led Zeppelin 4, pra vocês terem uma ideia, eu devia ter, então, na época, 12, 13 anos, e eu ouço tanto esse disco, repetidas vezes, assim, de novo. Assim, acho que Black Dog, principalmente, eu acho. Black Dog, assim, eu piro nessa história do que... Quem fez a levada do Black Dog, não sei se vocês sabem, é o John Paul Jones. Coisa que eu também, num primeiro momento, eu não sabia. Eu achei que fosse uma obra do Jimmy Page, porque o Jimmy Page era meio o arquiteto por trás do que o Led Zeppelin veio a ser. Era o produtor, as músicas quase todas são dele. O Led Zeppelin nasce de uma costela dos Yardbirds. Aliás, a primeira turnê que eles dão na Escandinávia, eles dão ainda como uma espécie... eles se chamam de os novos Yardbirds. E o Yardbirds foi uma banda... É uma banda bacana, que, aliás, vale a pena conhecer também, se vocês não tiverem ouvido. É uma banda que teve grandes guitarristas. O Jeff Beck passou por lá. Tem uma hora, aliás, que eles tocam juntos, o Jeff Beck e o Jimmy Page. Então, isso inclusive tá num filme do Antonioni, eu acho, chama Blow Up. Aparecem os dois juntos nesse filme. O Eric Clapton, acho que passou também, se não me engano, passou pelos Yardbirds também. E, enfim, acabam debandando, cada um indo para um canto, indo para um projeto separado. E o Jimmy Page junta essa banda. Eu acho que ele pega... a história é que acho que quem chama o John Bonham é o Robert Plant e se eu não me engano, o John Paul Jones porque o Jimmy Page fazia muita gravação. Mesmo jovem, ele era moleque, ele fazia muita gravação, ele era um pequeno virtuoso, um garoto, um geniozinho, e ele fazia muita... era um guitarrista de estúdio. Ele estava lá, trabalhava nos estúdios, e as diferentes bandas que apareciam, ele ia lá e gravou com um monte de gente. Participou de discos, um monte de discos, assim... se alguém te contar que tem a guitarra dele, acho que tem até trilha sonora do James Bond, se não me engano. O cara fez meio um pouco de tudo. Todo mundo que aparecia no estúdio precisava de algum guitarrista, e ele ia lá e tocava.
Isso antes dos Yardbirds. Aí ele entra pros Yardbirds. Os Yardbirds acabam, ele junta o Led Zeppelin. O John Paul Jones, acho que é um músico que ele conhecia de dentro do estúdio. Era também um session musician, como eles chamam, um cara que trabalha faz sessões de gravação dentro do estúdio. O John Paul Jones fazia isso também. Eles se conheciam de dentro do estúdio, eles ouvem falar no Robert Plant, eles vão ver o Robert Plant cantar, e o Robert Plant chama o John Bonham, que era amigo dele. E eles vão fazer uma primeira turnê como novo Yardbirds na Escandinávia. E eu acho que já o começo, já ali eles já experimentam algum material do que viria a ser o primeiro disco do Led Zeppelin, que eles gravam em 69. Eles gravam 2 discos em 69. Eles gravam o primeiro, o 1 e o 2. Olha, é difícil escolher. Se eu parar pra pensar assim, em uma música de cada um disco desses, eu não sei, porque tem... já no primeiro disco, você pensar isso é 69, sabe? 69 acho que Deep Purple talvez já tivesse lançado o primeiro single deles. Já o Hendrix estava nervoso, já a Bessa também, já tinha umas coisas mais nervosas, mas o disco abre com Good Times, Bad Times, Babe, I'm Gonna Leave You, sabe? Tem Communication Breakdown, que é quase punk rock, sabe? Olha... é um disco, uma obra-prima, e não satisfeitos, no mesmo ano, o Led Zeppelin grava que é um dos maiores discos de rock da história. Eles gravam o Led Zeppelin 2, que tem a Whole Lotta Love, um dos maiores riffs mais geniais da história do rock, sabe? Thank You, Heartbreaker. Eu acho que o Chris Cornell, acho que fez uma versão de Thank You, se eu não me engano. Tem Moby Dick, que é um dos temas mais pesados do rock, que tem um solo interminável de bateria, que é meio um saco, mas o riff de Moby Dick é sensacional. E tem também uma das minhas músicas favoritas ali escondida, que é Bring It On Home, que começa como um blues quietinho e depois vira uma explosão ali no meio. Ela vira uma outra música, um riff simples ali, só a pentatônica, a coisa mais simples. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho mais sensacionais no Led Zeppelin, é que você ouve e quando eu era moleque, eu ouvia aquilo, eu ficava chapado com o que me parecia, então, uma complexidade enorme. Não conseguia muito entender como é que o cara, eles tinham construído aquilo. E anos mais tarde, eu lembro, eu vou fazer aula de guitarra, e o cara pergunta, e aí, Dinho, o que você quer fazer? Aí eu respondo pra ele, eu quero aprender a tocar as músicas do Led Zeppelin. E eu lembro que a reação do professor, que era um cara, sei lá, estudado, o cara tocava pra caraca, tocava jazz, tocava Zappa, tocava uns caras todos mais complexos. Ele ouve o meu comentário sobre o Led Zeppelin e fala, meu Led Zeppelin não é mole, o Led Zeppelin é fácil. Aí eu falo, como assim? Bom, beleza, então quero ver. E... aprendendo a tocar, eu vi que sim, é simples. As coisas são, na verdade, o Jimmy Page é um cara excepcionalmente criativo. Ele fez coisas, muitas vezes, tudo é usando uma escala só, que é uma das escalas mais simples, que é a pentatônica. São 5 notas quase sempre, sabe? Mas... ele usava isso de uma forma inacreditavelmente criativa. Ele ia combinando, sei lá, os tempos, os intervalos que ele dava um swing a coisa, misturado com blues, um peso misturado com blues, que era uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido, sabe?
E assim que é lançado, a repercussão é imediatamente